Olá pessoal, tudo bom? Então hoje voltamos para mais uma aula, né, galerinha do segundo ano aí. Então hoje a gente vai falar ali com relação à continuação do filo cordata, tá bom? Mas, pra gente iniciar, né, como é de praxe, deixei ali para vocês hoje, olha aqui, uma frase de Chico Xavier. Então lá, a vida é feita de momentos, momentos pelos quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso aprendizado. Nada é por acaso. Precisamos fazer a nossa parte, desempenhar o nosso papel no palco da vida, lembrando de que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Certo? Então, com essa mensagem de hoje, a gente vai iniciar a nossa aula, tá? E hoje a nossa aula é sobre, né, como eu já disse para vocês, continuando o filo cordata, tá bom? Da unidade, do volume 6, né, apostila volume 6, a unidade 12, tá bom? Então lá, filo cordata, ali nós vamos ter um cladograma do filo cordata, tá? Só para a gente relembrar, notocorda começa ali com a assídia que vai apresentar a notocorda apenas na fase larval e na cauda, tá? Aí a gente passa pelo subfilo cefalocordata, que ali nós vamos ter o anfioxo. O anfioxo ele apresenta a notocorda durante toda a vida e vai da cabeça até a cauda. Lembram? Aí nós vamos ter a presença do endoesqueleto, né? E nós começamos ali com a classe Mixine, que vai ser a feiticeira, ou também chamada de peixe-bruxa. Aí nós temos a classe Petromisontida, que vai ter a lampreia. Aí nós entramos nos gnatostomados, né, que a gente falou lá na live de biologia na semana passada, com relação à presença de mandíbula e boca, certo? Que são os gnatostomados. Que daí vai entrar os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, os osteíctes, que são os peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Tranquilo, galera? Então, ali de novo, só para relembrar, porque isso aqui é importantíssimo para vocês, tá? O filo cordata, ele se divide em 3 subfilos, que vai entrar o eucordata ou vertebrata, o cefalocordata e o urocordata ou tunicata. Os vertebratos, né, ou craniatos, também vai se dividir em agnatos e gnatostomados. A classe ciclostomata foi a classe que a gente falou na última aula. Hoje nós entraremos na superclasse Piscis. Vamos falar dos condrictes e dos osteíctes, certo? Então, os vertebrados são o grupo mais evoluído dos cordados, que apresentam todos os sistemas desenvolvidos, com a presença da coluna vertebral, e essa coluna vertebral ela pode ser tanto óssea quanto cartilaginosa, tá bom? E vão apresentar o crânio com um sistema nervoso central bem desenvolvido. Aí nós vamos entrar nos vertebratos. Ali nós temos 2 classes que estão extintas já, tá? E nós vamos entrar em gnatostomatos, né? Como eu já disse para vocês, é a superclasse, que vai ter os agnatos que não possuem a mandíbula. Ali nós temos a evolução dos agnatos, que eles tinham a boca circular, né? Sem a presença da mandíbula. Eles se alimentavam, né? Tinha até uma imagem lá no... Muito, né? Ah, meu Deus do céu. Tinha uma imagem sobre o peixe, né? Tinha uma imagem sobre o peixe lá
num dos últimos slides que eu passei na última aula, que mostrava bem a parte do peixe ficando machucado depois que retiravam o agnato dele. E vamos falar dos peixes, certo? Peixes, características gerais dos peixes. Eles vão ser exclusivamente aquáticos, vivendo tanto em ambientes dulcícolas quanto marinhos. Podem ser herbívoros ou carnívoros. Eles têm um formato hidrodinâmico, que é achatado lateralmente e alongado, tanto que os submarinos e os navios, né, os barcos em geral, eles foram criados com base no corpo dos peixes. Eles utilizam os animais que vivem naquele local para poder ter um êxito maior nessas construções, tá bom? Apresentam nadadeiras dorsal, peitoral, anal e caudal. Corpo recoberto por escamas e alguns apresentam um muco, que é o caso do peixe palhaço, porque o peixe palhaço ele é o único peixe que consegue viver em anêmonas. E como a gente já estudou os quinidários, né? Como a gente já estudou os quinidários, as anêmonas, elas têm tentáculos voltados para cima. E nesses tentáculos, eles têm uma substância urticante que machuca peixes, tá? O peixe palhaço é o único que é imune a esse veneno, digamos assim, dessa substância, né, urticante. Não é bem um veneno. Alguns falam como se fosse um veneno, que é o caso também que tem na medusa, que é a versão livre do pólipo, que é a anêmona, certo? Então eles falam assim que os peixes palhaços e as anêmonas, eles têm uma relação ecológica de protocooperação, onde eles podem viver separados, mas quando eles estão juntos, eles se ajudam. O peixe palhaço dá alimento, o resto de comida que ele não come, ele deixa para a anêmona, e a anêmona dá proteção para ele, certo? Mas eles podem viver separados. Linha lateral. Linha lateral é uma linha que tem na lateral do peixe mesmo, que faz com que ele sinta vibrações da água. E eles são pecilotérmicos. Presta bem atenção nessa palavra, pecilotérmicos. Significa que eles são animais de sangue frio. A temperatura do corpo deles é alterada conforme a temperatura do ambiente, tá bom? Não é igual nós, porque nós, ó, hoje tá frio. Se hoje tá frio, a temperatura do meu corpo ela vai se manter constante, né? 36,5 a 37. Então, como está frio hoje e eu tenho sangue quente, porque eu sou homeotérmico, então hoje eu estou aqui com o meu colete, com o meu cachecol, para fazer com que a minha temperatura do corpo, fazer com que a temperatura do meu corpo se eleve, certo? Um pouco, para eu sobreviver. Os peixes não precisam disso, porque a temperatura do corpo deles oscila conforme o ambiente em que eles estão. Correto, pessoal? Quando nós falamos em peixes, então, eles apresentam respiração branquial, porque eles possuem brânquias ou guelras. Mais ou menos se nós pudéssemos, né? Lembra do Harry Potter lá? Harry Potter e o Cálice de Fogo? Tem uma hora que o Harry, ele vai lá na água, então ele precisa respirar embaixo d'água. Aí nele tampa o nariz dele aqui e nessa região aqui nascem as guelras. Seria interessante, né? Mas não acontece com a gente. Coração, coração, guardem isto. Porque depois vão fazendo isso aos poucos, porque eu vou pedir uma tabela com relação aos tipos de corações e desenho dos corações, tá? Então vão fazendo aos poucos. Eu sei que vocês estão com muita coisa para fazer, mas, pessoal, é importantíssimo isso, tá bom? Então vai lá fazendo uma tabela, coloca lá peixes, coração. Então desenha o coração do peixe, daí na próxima aula do anfíbio, do réptil, da ave e do mamífero, tá? Porque cai no vestibular essa questão.
Então, o coração dos peixes ele é dividido em apenas duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Então, há mistura de sangue venoso, tá? Por isso que eles são animais de sangue frio. A reprodução deles é sexuada, eles apresentam fecundação interna ou eles podem apresentar também a fecundação externa. O desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto, formando lá os alevinos, que são os peixes bem pititicos, tá? Existem dois grupos, que são os peixes ósseos, os osteites, que também podem ser pulmonados, e os peixes cartilaginosos, que são os condrictes. Com relação a peixe pulmonado, eu já falo para vocês, tá? Não vamos adiantar os assuntos. Respiração ali vai ocorrer pelas brânquias, as trocas gasosas, certo? Os peixes apresentam as duas linhagens. Nós temos ali o tubarão-martelo, que é um peixe cartilaginoso, e temos o robalo, que é um peixe ósseo. Peixe cartilaginoso, certo? Então ali nós temos uma imagem de quem já viu Procurando Nemo, lembra bem dessa imagem. Também tem outro lá, desenho, que agora eu não vou lembrar. Mas acho que é o Espanta-Tubarões, que aparece uma coisa assim, tá? Fugir. Começamos pelos condrictes. Então, condrictes, ou também chamados de peixes cartilaginosos, eles apresentam um esqueleto cartilaginoso. Nós vamos ter ali como representantes os tubarões, os cações, as raias, ou também chamadas de arraias, os dois jeitos está certo, tá? E a quimera. A quimera, ela é um peixe de profundezas. É muito raro a gente encontrar a quimera. Tem que, assim, ter um deslocamento de marés, mais ou menos isso, assim. Porque daí ela é trazida numa tromba d'água errada e ela vem até a praia. Mas quando ela chega até a praia, geralmente ela já tá morta, tá? Então até tá escuro ali, ó, observa aqui naquela última imagem, tá até escuro o local, porque ela é peixe de profundeza. Então ela tem umas características bem estranhas, tá? Então vamos lá. Características dos condrictes. Esqueleto cartilaginoso, a boca. Então digamos que aqui é o corpo do peixe. A boca do condricte está aqui, porque é uma boca ventral, então uma boca que está na parte de baixo, quer ver? Ó, observem essa imagem do tubarão. Ó. Tô apontando aqui, tá bom? Observa, opa, essa imagem do tubarão aqui. Olha onde está a boca dele. A boca dele está na parte de baixo. Por isso que a boca é chamada, opa, de boca ventral. Não apresentam opérculo. Já vou mostrar para vocês no próximo slide o que é opérculo. E eles também não têm bexiga natatória. O opérculo ele é uma placa óssea que protege as brânquias dos peixes ósseos. E a bexiga natatória, ela se enche de ar e se esvazia de ar, para fazer com que o peixe, quando ela enche de ar, ele sobe até a superfície. Quando ela esvazia, ele desce, tá? Então, os peixes cartilaginosos não têm isso. O que eles têm, então? Óleo no fígado. Por isso que o pessoal, às vezes, mata tubarão para tirar esse óleo do fígado, tá? Porque é saudável. Mas é saudável para o tubarão também, né? Então, a gente podia substituir esse óleo por outra coisa. Não precisaria matar um tubarão para tirar isso daí dele. É isso e a barbatana que eles tiram do tubarão. Desnecessário. Tanto que o tubarão não gosta de carne humana. Ele come carne humana porque é o que tá ali. Mas não é saboroso para ele, não. Ele prefere peixes. E tartarugas, tá? O fígado ali bastante oleoso. Eles têm escamas placoides. Escamas placoides são escamas que formam quase que o corpo todo dele, tá? Mais inteiras.
diferente da escama do peixe. Apresenta uma prega no sistema digestivo e termina em cloaca. Presta atenção nisso. Sistema digestório, sistema excretor e o sistema reprodutor dos tubarões é tudo no mesmo orifício, é cloaca, tá? Então elimina ovos, fezes e urina, né? Todos pela mesma estrutura, cloaca. Os peixes ósseos, eles vão ter ânus e um orifício urogenital. Então tem 2 orifícios. Os cartilaginosos têm apenas um, que é a cloaca, tá? Reprodução interna e desenvolvimento direto. Podem ser ovovivíparos ou vivíparos. Adaptações dos tubarões. Opa, volta. Aí. Os tubarões têm dentes serrilhados e substituíveis. Ele tem várias camadas de dente. Na medida que um dente cai, é como se fosse uma roldana. Já sobe outro ao mesmo tempo, tá? A mandíbula deles é protraída. O que significa isso? Quando o tubarão ele vai atacar, digamos que aqui tá a boca dele, né? Opa, aqui, tá, aqui, isso, tá a boca dele. E aqui, esses meus dedos são os dentes. Quando ele vai atacar, ele faz isso aqui. Ele solta os dentes para fora. Isso é bem interessante, tá? As narinas têm função olfativa e ele tem ampolas de Lorenzini na região próxima ao narizinho dele ali, tá? As narinas. Essas ampolas de Lorenzini, elas sentem uma gota de sangue no meio de um oceano. Por isso que quando mostra filme de tubarão, quando falam lá que a pessoa se machuca, o tubarão ele vai sentir esse cheiro de longe e vai atacar. A visão é muito desenvolvida e ele apresenta uma camuflagem. E ele é excelente nadador. Ele nada muito rápido. Tá observando aqui, ó, bem aqui em cima. Opa, aqui. Aí. Bem aqui em cima, ó. Bem nessa região aqui. Isso é as ampolas de Lorenzini. Tanto que falam que se você quisesse fugir de um tubarão, o certo seria dar um soco nessa fuça. Eu quero ver quem vai ter coragem de dar um soco nessa fuça, tá? Mas tá tudo certo. Esses tempos atrás teve um caso bem interessante com tubarões, né? Que eles estavam mergulhando naquelas gaiolas, sabe aquelas gaiolinhas que tem? Então eles colocaram aquela gaiola na água e um mergulhador entrou naquela gaiola. O mergulhador, sorte dele, que ele era japonês, tá? E pititico. Então ele entrou naquela gaiola e antes deles fecharem a gaiola, um tubarão entrou junto com ele. No momento que o tubarão entrou junto com o japonesinho lá na gaiola, todo mundo do barco ficou desesperado porque não tinha o que fazer. E começou a sair sangue daquele troço. E daí todo mundo tava desesperado e filmando ali naquele desespero. De repente o tubarão se bateu, saiu. E todo mundo ficou apreensivo. Muito tranquilamente surgiu o japonês. Aí, o que ele falou pro pessoal? Ele falou, olha, o tubarão sente vibração através das ampolas de Lorenzini. O que eu fiz? Eu simplesmente grudei na jaula e fiquei ali de boinha. Morrendo de medo, mas controlei minha respiração, controlei meus batimentos cardíacos com meditação do yoga. Espetacular, professora Marcela. E ele saiu ileso. O tubarão, coitado, se machucou. Mas ele saiu tranquilamente, tá? Tranquilo, condrictis. Osteíctis agora. Ali nós temos o Nemo, a Dory ou o Martin, não sei quem que é. Não, acho que é o Martin. Depois vocês me falam, tá? Esse peixinho aqui de baixo também aparece, né, no filme do Nemo. Ele também é um peixe de profundezas. Tem uma lanterna ali
na sua cabeça. E essa lanterna, que daí teria bioluminescência, né? Ela atrai os peixes daí por onde ele vai se alimentar. Lá em cima nós temos aquele peixe que incha, que é o baiacu. O que tá o Ghosteictes em cima eu não vou lembrar agora para dizer para vocês. E aquele lá no canto é o peixe-leão, que é maravilhoso. Quando eu trabalhei na exposição de peixes lá em Ponta Grossa, tinha um peixe desse. Ele é lindo de se ver e extremamente caro, tá? E ele é muito nervoso também. Não é muito acessível, não. Quando nós falamos em Osteictes, então, nós vamos falar em peixes com esqueleto ósseo. Então, eles são, assim, a evolução do peixe cartilaginoso, dos peixes cartilaginosos, né? No caso, existem, assim, muitos peixes ósseos. Ali nós temos outros representantes, tá ali a moreia, o paru, o linguado, o peixe cachimbo, o selacanto, a piramboia, tá? Então existem N tipos e duvido que nunca ninguém comeu um peixe, né? Mas às vezes tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Mas é extremamente saudável, principalmente pela quantidade de ômega que ele apresenta, né? Peixes ósseos, então, eles têm esqueleto ósseo. Lembra da boca lá? Opa, aqui. A boca do Chondricte é aqui, que é uma boca ventral. A boca do Osteicte é anterior, então ela abre na frente do corpo, tá? Apresenta um opérculo, que vai ser aquela placa óssea que protege as brânquias, e tem a bexiga natatória, que vai servir para encher, sobe, esvazia, desce. Corpo coberto por escamas cicloides e quitenoides. Presta atenção nisso, tá? Alguns apresentam pele lisa, que é o caso principalmente da piramboia, que ela é lisa, você não consegue segurar, tá? Ela escorrega pela sua mão. O sistema digestivo é completo, terminando em ânus. Lembra lá do ânus. Então, Chondricte tem cloaca, 3 funções: genital, excretor e digestório. Aqui não. Osteicte tem ânus para finalizar o sistema digestório e tem um orifício urogenital, que é para excreção e para reprodução, tá? A reprodução, a fecundação é externa. Externa, no caso, o macho se aproxima da fêmea, macho lança espermatozoide e fêmea lança óvulo, que se juntam para formar as ovas. Lembra lá do filminho do Nemo? No filme do Nemo, muitas e muitas ovas em que a mãe e o pai estavam protegendo. Aí veio o peixe, matou a mãe, comeu quase todas as ovas, só sobrou o Nemo e o pai dele, que era o Marlin, né? Marlin, sei lá. Tranquilo? E eles são ovíparos. Ali nós temos a bexiga natatória, o local em que fica a bexiga natatória. Ali tem as brânquias. E esta placa, observa aqui, essa placa que está sendo levantada com a pinça, ali é o opérculo, tá? Então o opérculo é como se ficasse protegendo a entrada, como se ficasse não, né? Ele protege as brânquias, tá? Peixes, a nutrição. O sistema digestório dos peixes é completo e vai finalizar em ânus ou também em cloaca. Tranquilo? Ali tá a cloaca, bem certinho falando. Alguns são carnívoros e outros são herbívoros. Vai depender da dentição, pra gente saber o que é cada um. Respiração, brânquias. Nos cartilaginosos vão ter fendas branquiais e os ósseos têm um opérculo protegendo a entrada das brânquias. E lá na imagem tem, até eles falam que para comprar peixe você tem que analisar pela cor das brânquias também.
respiração, né, como eu já disse para vocês, e os osteíctes ainda apresentam a bexiga natatória, que auxilia nessa subida e descida. Ali está a flutuação na bexiga natatória, respiração de peixes dipnoicos. Peixes dipnoicos são também chamados de peixes pulmonares ou pulmonados, em que essa bexiga natatória ela vai funcionar como um pseudopulmão. Esses peixes pulmonados, ou também chamados de peixes dipnoicos, são os peixes que conseguem atravessar, são peixes que conseguem viver na lama durante um tempo. Eles se enterram. Tanto que eles falam até dos catfishes, que quando você tem um pesqueiro e você coloca um catfish num tanque, e você tem 5 tanques, você colocou no primeiro tanque um catfish. Quando você vai olhar, daí depois de um tempo, lá no 5º tanque vai ter catfishes. E mesmo que você esvazie a represa, eles vão continuar lá porque eles ficam enterrados, tá? Ali o peixe pulmonado, né? Em que a bexiga natatória funciona como um pseudopulmão, fazendo com que eles consigam respirar durante um tempo. A circulação dos peixes é fechada e simples. Fechada porque corre dentro de vasos sanguíneos. E simples porque o sangue passa apenas uma vez pelo coração. Sangue venoso rico em gás carbônico e sangue arterial rico em oxigênio. Os órgãos sensoriais, então nós temos lá os peixes com a linha lateral para sentir essa vibração. O olfato é muito desenvolvido e os olhos não têm pálpebras, tá? Sistema nervoso é dorsal, ele vai ter encéfalo e medula espinhal. Ectotérmicos é a mesma coisa que pecilotérmicos. Temperatura do corpo oscila conforme o ambiente em que eles estão. Linha lateral, como eu disse para vocês, sente a vibração do local. Ampolas de Lorenzini vai sentir a vibração também do mesmo jeito que a linha lateral e sente o cheiro do sangue longe, à distância, no meio do oceano, tá? A excreção ela é realizada através de rins mesonéfros que vão retirar do sangue e do celoma para ser eliminado. Eliminado dos condrictes pela cloaca e dos osteíctes pelo orifício urogenital. Presta atenção, tá? Reprodução, eles apresentam dimorfismo sexual, então você consegue diferenciar quem é a fêmea e quem é o macho. Fecundação externa, ovos sem casca, ovas de peixe, tá? E os alevinos, que são os peixes pititiquinhos. Ali a fecundação interna dos condrictes, tá? Com a presença do clasper, que é ali um pseudopênis, tá? Tranquilo? Diferença entre peixe ósseo e peixe cartilaginoso. Primeiro, boca, cartilaginoso, ventral, ósseo, frontal ou terminal, tá? Opérculo nos ósseos, fenda branquial nos cartilaginosos, com bexiga natatória nos ossos, ósseos, sem bexiga natatória nos cartilaginosos. Sistema digestivo terminando em ânus nos ósseos, terminando em cloaca nos cartilaginosos. E o esqueleto, né? Óbvio, ósseo nos ósseos, cartilaginoso nos cartilaginosos. Tranquilo? Peixes não dormem, apenas alternam estados de vigília e repouso. Período de repouso consiste num aparente estado de imobilidade, em que os peixes mantêm o equilíbrio por meio de movimentos mais lentos. Como não tem pálpebras, seus olhos ficam sempre abertos. Quem tem peixe em casa aí deve analisar essa questão, né? Já deve ter percebido isso. Algumas espécies se deitam no fundo do mar ou rio, enquanto os menores se escondem em buracos para não serem comidos enquanto descansam. Questão de adaptação. Tranquilo? Só posso dizer muito obrigada. Galerinha, beijo grande, saudades de vocês e
compareçam à nossa live, porque quando vocês comparecem às nossas lives, eu consigo matar um pouquinho da saudade de vocês, pelo menos ouvindo a voz de vocês, tá bom? Beijo grande. Tchau.